Olá, irmãos, Shalom, eu sou Marlon do canal Raízes Hebraicas da Fé e hoje queremos falar um pouco sobre o tema da graça, porque ao longo das nossas vidas, eu creio que todos nós já ouvimos e temos estado ouvindo constantemente muitas pessoas dizerem que o Antigo Testamento não existia graça, ou seja, que o Antigo Testamento era somente sobre a lei. Por quê? Porque, segundo eles, essa graça veio através do Novo Testamento e mais especificamente depois da cruz de Cristo. Agora, a pergunta que temos que fazer é: o que é a graça? O que a graça faz? Então vamos olhar aqui para alguns textos dentro do Novo Testamento e ver o que esses versículos falam por si só sobre a graça. Então vamos olhar para esta graça que todo mundo diz que veio através do Novo Testamento, porque segundo eles, o Antigo Testamento não havia graça. E vamos começar com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1 ao versículo 5 diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Yeshua, o Messias, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Yeshua, o Messias, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Yeshua. Uau! Que declaração o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 5, que o tal seja entregue a Satanás para a destruição. Cadê a graça? Essa declaração do apóstolo Paulo aqui parece graça? Ou seja, isso aqui, irmãos, é o Novo Testamento. Isso aqui é muitos anos depois da cruz de Cristo. Cadê a graça para esse jovem? Vamos ao livro de Atos também, que tem um relato interessante. Atos capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e teve parte do preço, sabendo-a também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste por quanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os moços acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E outra vez, aqui vemos um relato de Ananias e Safira caindo mortos por terem mentido à comunidade sobre uma quantidade de dinheiro da venda da sua propriedade. E em seguida o apóstolo Pedro diz que eles não estavam mentindo aos homens, senão ao Espírito Santo, e logo foram mortos. Agora, mais uma vez, isso parece com graça? Deveria ser, por quê? Porque Ananias e Safira estão vivendo depois da cruz. Isso aqui é depois da morte do Messias. Isso aqui é o Novo Testamento. Cadê a graça? Porém, a pergunta que faço agora, e muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento não existia graça, era somente sobre a lei. Porém, segundo eles, a graça surgiu com a cruz de Cristo. Mas, pelo que estamos vendo aqui em Atos capítulo 5, em 1 Coríntios capítulo 5, essas declarações, esses acontecimentos, esses dois exemplos, não parecem muito com graça. Porém, vamos continuar. Vamos aqui à carta de Tiago, capítulo 5, no versículo 9, disse o seguinte: irmãos, não vos queixais uns contra os outros, para que não sejais condenados
eis que o juiz está à porta. Agora, o apóstolo Tiago aqui, ele está dizendo para não nos queixarmos uns contra os outros, senão seremos o quê? Seremos condenados. Agora, seremos condenados no Novo Testamento? Isso soa como graça? De novo, deveria ser. Por quê? Porque se nós estivermos indo por essa mentalidade de que o Antigo Testamento era somente sobre lei, que o Antigo Testamento não existia graça, ok? E que o Novo Testamento é quem trouxe a graça, porém estamos vendo aqui Tiago falando de algo que não parece com graça, que se nós nos queixarmos uns contra os outros, seremos condenados. E na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, no versículo 9, olha o que o apóstolo Paulo disse. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E outra vez, Paulo está dizendo aqui que se alguém anunciar outro evangelho, além daquele que o povo já havia recebido, seja uma pessoa maldita, amaldiçoada. E outra vez, isso aqui parece com graça? Pois deveria ser, por quê? Porque os coríntios, os gálatas e o pessoal de Atos estavam vivendo debaixo do Novo Testamento, ok? Porém, vamos agora considerar a carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 26 ao verso 31, que disse o seguinte: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma horrenda expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando ou quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu a darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uau! Olha o que diz o versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ou seja, que as pessoas que pecam deliberadamente, aqui no caso dos crentes, as pessoas que dizem estar na fé, o que é que diz aqui? Serão consumidos com os inimigos de Deus. Uau! Isso parece graça, irmãos? Ou mais parece aqui uma continuidade do Antigo Testamento. E eu espero que você esteja entendendo e vendo que existe uma continuidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quer dizer que o Antigo Testamento e o Novo Testamento não são algo distintos, não são livros separados, é uma continuidade, não é um depois do outro, ok? É todos dois juntos na mesma coisa, ok? Então nós temos que perguntar o que é a graça. Porém, vamos aqui ao livro de Judas, no capítulo 1, verso 4, que disse: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, e Yeshua, o Messias. Ou seja, que a graça não é uma licença para sermos desobedientes. A graça não é uma libertinagem para o pecado. A graça não é uma licença para a gente ignorar o pecado, porque em Romanos 6, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? E eu penso que todos nós concordamos o que é pecado, que o pecado é ruim, correto? Que nós devemos nos afastar do pecado, ok? Então eu creio que você vai concordar comigo que pecado é pecado, ok? Porém, biblicamente falando, o que é pecado segundo a definição do Novo Testamento? E vamos deixar de lado o que disse a teologia cristã, vamos deixar de lado o que disse o pastor, o que disse o rabino, o que disse tal profetinha, o que disse tal irmão. Vamos nos focar exatamente na definição que nos dá o Novo Testamento sobre o que é pecado. Já que muitas pessoas veem o Antigo Testamento contrário ao Novo Testamento, quando na realidade isso não é o que nós estamos vendo aqui, nesses exemplos que estamos citando.
ok? Porém, como muitas pessoas fazem, eu também vou fazer hoje. Então vamos ver o que o Novo Testamento diz sobre o que realmente é pecado. Porque eu creio que você já se perguntou o que é pecado. E quero dizer, falamos de pecado e talvez possamos citar aqui alguns pecados em particulares, mas de um modo geral, o que é pecado? Vamos olhar e ver o que disse o Novo Testamento e como disse, por exemplo, o discípulo amado de Jesus, como é que ele entendeu o que era pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. E uma vez mais, meus queridos, a graça não é uma licença para transgredirmos a lei. E no tempo em que João escreveu isto aqui, qual era a lei que João estava se referindo? Que se alguém pecasse, estava transgredindo essa lei. Pois era a lei de Moisés. Então, a graça não é uma licença para transgredirmos ou até mesmo ignorarmos a lei, os mandamentos, ou dizer que Jesus já fez tudo por nós e nós estamos isentos de fazer o que a lei nos ordena. Então, meus amados, pensem sobre isto, orem por isto e mais do que isto, não seja somente um ouvinte da palavra de Deus, seja um praticante, porque o próprio apóstolo Paulo fala que não serão os ouvintes da lei que hão de ser justificados, mas os fazedores da lei que hão de ser justificados. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do nosso Senhor e Salvador Yeshua, e até a próxima. Que el Señor es mi pastor, confiaré y no temeré. Él es mi fortaleza y mi canción. Él es mi Dios, Él es Señor, eterno amor, mi dulce Salvador. Te daré gracias, mi Señor, tu nombre invocaré, cantaré alabanzas a mi Rey, con júbilo diré y gritaré a Sion, grande es en ti el Santo de Israel. Caminaremos en tu luz, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Venid naciones y subid al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Te daré gracias, mi Señor,